E partiu dali. Foi para a sua terra e os discípulos seguiam-no. Chegado o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes enchiam-se de espanto e diziam: De onde é que isto lhe vem? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se operam tão grandes milagres por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E isto parecia-lhes escandaloso. Jesus disse-lhes: Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e em sua casa. E não pôde fazer ali milagre algum, apenas curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado com a falta de fé daquela gente. Jesus percorria as aldeias vizinhas a ensinar. Chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos malignos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem alforjes, nem dinheiro no cinto. Que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E disse-lhes também: Em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até a partirdes dali. E se não fordes recebidos numa localidade, se os seus habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Eles partiram e pregavam o arrependimento. Expulsavam numerosos demónios, ungiam com óleo muitos doentes e curavam-nos. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois o seu nome se tornara célebre, e dizia-se: Este é João Batista, que ressuscitou de entre os mortos, e por isso manifesta-se nele o poder de fazer milagres. Outros diziam: É Elias. Outros afirmavam: É um profeta, como um dos nossos profetas. Mas Herodes, ouvindo isto, dizia: É João, a quem eu degolei, que ressuscitou. Na verdade, tinha sido Herodes quem mandara prender João e pô-lo a ferros na prisão, por causa de Herodíade, mulher de Filipe, seu irmão, que ele desposara. Porque João dizia a Herodes: Não te é lícito ter contigo a mulher do teu irmão. Herodíade tinha-lhe rancor e queria dar-lhe a morte, mas não podia, porque Herodes temia João e, sabendo que ora era homem justo e santo, protegia-o. Quando o ouvia, ficava muito perplexo, mas escutava-o com agrado. Mas chegou o dia oportuno, quando Herodes, pelo seu aniversário, ofereceu um banquete aos grandes da corte, aos oficiais e aos principais da Galileia. Tendo entrado e dançado, a filha de Herodes agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E acrescentou, jurando: Dar-te-ei tudo o que me pedires, nem que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: Que hei de pedir? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. Voltando a entrar apressadamente, fez o seu pedido ao rei, dizendo: Quero que me dês imediatamente num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou desolado, mas por causa do juramento e dos convidados não quis recusar. Sem demora, mandou um guarda com a ordem de trazer a cabeça de João. O guarda foi e decapitou-o na prisão. Depois trouxe a cabeça num prato e entregou-a à jovem, que deu à mãe. Tendo conhecimento disto, os discípulos de João foram buscar o seu corpo e depositaram-no num sepulcro. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Disse-lhes então: Vinde, retiremo-nos para um lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram tantos os que iam e vinham que nem tinham tempo para comer. Foram, pois, no barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Ao vê-los afastar, muitos perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé àquele lugar e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastores. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas.
A hora já ia muito adiantada quando os discípulos se aproximaram e disseram: O lugar é deserto e a hora vai adiantada. Manda-os embora para irem aos campos e aldeias comprar de comer. Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles disseram-lhe: Vamos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Mas ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de se informarem, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que os mandassem sentar por grupos na erva verde. E sentaram-se por grupos de 100 e 50. Jesus tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, pronunciou a bênção. Partiu os pães e dava-os aos seus discípulos para que eles os repartissem. Dividiu também os 2 peixes por todos. Comeram até ficarem saciados. E havia ainda 12 cestos com os bocados de pão e os restos de peixe. Ora, os que tinham comido daqueles pães eram 5.000 homens. Jesus obrigou logo os seus discípulos a subirem para o barco e a irem à frente para o outro lado, rumo a Betsaida, enquanto ele próprio despedia a multidão. Depois de os ter despedido, foi orar para o monte. Já era noite, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ter com eles de madrugada, andando sobre o mar, e fez menção de passar adiante. Mas vendo-o andar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos os que o viram se assustaram. Mas ele logo lhes falou: Tranquilizai-vos, sou eu, não temais. A seguir subiu para o barco, para junto deles, e o vento amainou, e sentiram um enorme espanto, pois ainda não tinham entendido o que se dera com os pães. Tinham o coração endurecido. Finda a travessia, aproximaram-se de Genezaré e aportaram. Assim que saíram do barco, reconheceram-no. Acorreram de toda aquela região e começaram a levar os doentes nos cátaros para o lugar onde sabiam que ele se encontrava. Nas aldeias, cidades ou campos, onde quer que entrasse, colocavam os doentes nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar pelo menos as franjas das suas vestes. E quantos o tocavam, ficavam curados.